Agora tá valendo, né, irmãos? Boa noite para todo mundo, bom demais, né? O ano tá acabando, um culto depois do outro aí, eu achei que esse ano passou relativamente rápido. Meus irmãos, nós estamos nesse mês tentando fazer um mês de avaliação, uma jornada de avaliação, que a gente olhe para a nossa vida, tentando fazer algumas contas, porque a virada do ano costuma provocar uma certa depressão em algumas pessoas. A gente sabe que essa convenção do calendário é só uma convenção. Tanto que tem aquela pergunta clássica, né? Se você não soubesse o dia que você nasceu, quantos anos você teria? Tem gente que nunca pensou nisso, né? Que às vezes a gente vai ficando angustiado com o passar dos dias, com o passar dos anos. Mas de tudo, com essa convenção do calendário, com essa questão da mudança de um dígito na nossa folhinha lá, muitas coisas precisam ser refletidas mesmo. E o que me preocupa na nossa caminhada com Deus é que muita gente, com o passar dos anos, não consegue discernir tempos e épocas. Não consegue, olhando para trás, dizer assim, olha, este ano eu consegui viver um pouquinho mais com Deus do que aquilo que eu vivi no ano anterior. A gente vai só empurrando a vida um dia depois do outro. Eu já vi muita gente falando desta maneira com relação à administração de dinheiro. Gente que fala assim, ó, o único jeito da gente ter as coisas é fazendo dívida. Aí o cara vai lá, faz um monte de dívida, estoura todos os cartões, arrebenta todos os crediários, depois ele fica 5 anos negociando e pagando. A hora que ele limpa o nome dele, o que ele faz? Ele vai lá e faz tudo de novo. Que as pessoas acreditam que a gente não precisa ter uma perspectiva um pouco mais organizada, mais otimista. E se as pessoas já fazem isso com dinheiro, quem dirá o que fazem com os seus sonhos, o que fazem com aquilo que são as suas ambições. E os nossos sonhos, meus irmãos, eles precisam o tempo todo serem revistos, serem colocados como metas na nossa vida. Essa semana uma pessoa me perguntou lá pelo Instagram, nesse sentido, uma pessoa perguntou se sonho era algo que vem do coração da gente, vem daquilo que a gente experimentou ao longo de todo o dia, ou se o sonho podia ser uma revelação, alguma coisa que Deus está falando com a gente, está fazendo com a gente. Então eu vejo nos nossos dias muitas pessoas que, sei lá, ficam angustiadas, terceirizando completamente essa questão dos sonhos, como se fosse a expectativa de esperar Deus falar alguma coisa que já não tenha sido falado. Então o cara come uma feijoada braba, pula na cama, se ele não morrer de refluxo, ele vai sonhar, é garantido. Enche o bucho de comida, pula na cama, você vai sonhar com muitas coisas. E aí depois a pessoa quer projetar esses sonhos como se fosse vontade de Deus, sendo que muitas vezes não é. Mas no geral, a gente vai entendendo que todo sonho está associado diretamente à ideia de uma vontade. Então, se fosse um sonho de natureza sobrenatural, eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas, meus irmãos, aquilo que é fundamental para a nossa caminhada, o jeito pelo qual Deus resolveu falar com a gente, é ordinariamente através da Escritura, está tudo falado aqui. Se algum sonho que você tiver aí, por mais místico que pareça, não estiver de acordo com a Escritura, então é besteira o seu sonho. Se o seu sonho acrescenta alguma coisa que a Escritura já não traz, então o seu sonho deve ser completamente rejeitado e desprezado, pois Deus falou através do Filho, e nós conhecemos a Cristo Jesus através da Escritura. Então nós não precisamos desses elementos de natureza extraordinários, como muita gente às vezes está desesperado aí para ter uma resposta. Mas os nossos sonhos, eles são sempre fruto de vontades, ou seja, aquilo que nós objetivamente ou subjetivamente desejamos, nós projetamos de uma forma ou de outra e isso se torna um sonho. O desespero que eu vejo talvez da nossa geração é que a gente fala que sonha com muitas coisas, mas a gente não trabalha arduamente no sentido de fazer um plano para que estes sonhos se tornem uma realidade. Então, no final das contas, já que sonho é manifestação da vontade, a verdade é que a gente é muito inconstante naquilo que são as nossas vontades. A maioria das coisas que nós desejamos para a nossa vida, a gente deseja muito pouco. Você ora para Deus te abençoar de uma determinada forma e geralmente você faz uma única oração.
Por quê? Porque não é importante. Porque se fosse realmente importante, você colocaria isso diante de Deus até que recebesse da parte de Deus uma resposta, mesmo que a resposta fosse não. Porque se Deus disser não, pelo menos agora você já sabe que a sua oração é estúpida. Mas é uma resposta. Pelo menos agora eu sei que eu estou indo na direção equivocada, que a minha vontade está entrando em conflito com a vontade de Deus. Então, o que eu gostaria que a gente refletisse nessa noite, meus irmãos, é se nós, ao pensarmos naquilo que são os nossos sonhos, nós estamos transformando esses sonhos em planos. Se nós fizermos isso ao longo desse ano, principalmente no que se refere à nossa jornada de espiritualidade, à nossa caminhada com Deus, porque os anos passam muito rápido, muito rápido. Uma galera também me escreve, às vezes angustiada com relação a essa questão de vocação, pensando em ministério. O cara fala assim, sei lá, eu queria ser pastor, eu queria cantar no louvor, eu queria isso, eu queria ser missionário, eu queria ser um tanto de coisa. E as pessoas ficam achando que em algum momento da vida o céu vai abrir, vai vir aquela voz do Cid Moreira e vai falar com ele e vai dizer assim, ei meu filho, é agora, você foi chamado, faça isso, né? Tudo vai dar certo daqui para frente. E isso não aconteceu com nenhum de nós, né, viu, irmãos? Isso nunca aconteceu. O que acabou acontecendo é que nesta caminhada natural de todos nós, alguns conseguem ser mais organizados no sentido de pegar aquilo que são os seus sonhos e confrontando eles com os sonhos de Deus, você começar a discernir o que é vontade de Deus e o que é apenas a sua vontade. E depois se posicionando diante desse conflito, a gente consegue caminhar mais rápido com Deus ou caminhar mais devagar. Meus irmãos, isso é tão sério, mas tão sério, que eu fico pensando nas pessoas que se converteram na mesma época em que eu me converti. Pessoas que foram batizadas no mesmo dia em que eu fui batizado. Pessoas que me evangelizaram e que sabe o que elas estão fazendo na sua espiritualidade até hoje? A mesma coisa que elas estavam fazendo há 25 anos atrás. Elas estão lá tendo uma jornada piedosa, estão lá andando com Jesus, está tudo certo, prega o evangelho, mas não é uma coisa que progride. Isso é ruim? Não é necessariamente ruim, até porque cada um de nós recebe da parte de Deus uma medida de graça. O quanto nós vamos crescer e nos desenvolver, eu acredito que isso é totalmente um dom de Deus. É Deus que sabe até onde você vai. No entanto, meus irmãos, eu vejo, infelizmente, nos nossos dias, muitas pessoas que, olhando de fora, você vê as riquezas que Deus tem colocado na vida das pessoas, e as pessoas parecem que estão tratando assim com uma falta de zelo, com uma falta de empenho, com uma falta de cuidado, aquilo que tem sido depositado na sua vida e que deveria ser usado em favor de todos. Aí no final das contas, passa um ano, e passa 2, e passa 3, e a pessoa não progride, ela não progride. E eu experimentei isso com muitas pessoas que eram meus amigos no começo de caminhada. No final, a gente está aí pregando o evangelho, nós estamos aí viajando o Brasil inteiro, a gente tem a oportunidade de falar com tantas pessoas, e eu não estou dizendo que todos foram chamados para viver essa mesma jornada, mas muitos irmãos que eram muito melhores do que eu, gente que eu gostava de ouvir pregar, amigos meus, pessoas que eu tenho certeza que o dom de Deus colocado sobre a vida dessas pessoas é muito, muito mais sofisticado do que aquilo que Deus me deu. Sabe o que essas pessoas fizeram com isso? Nada, não fizeram nada. Elas não progridem, elas ficam sempre vivendo o sonho de uma maneira abstrata e sem trazer esse sonho ao confronto com aquilo que a Escritura diz que são os sonhos de Deus a nosso respeito. Então, meus irmãos, a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse é se, ao longo deste ano, nós sonhamos com coisas que têm a ver com a vontade de Deus para nós, ou se nós ficamos sonhando abstratamente, um monte de coisas que não são nem coerentes, e que se Deus atendesse, a gente provavelmente estaria mais longe de Deus do que próximo dele. Porque se a gente não começar a ser um pouco mais organizado, mais incisivo naquilo que é a nossa caminhada, ser mais disciplinado, se a gente não fizer esse tipo de coisa, vai passar um ano, vai passar 2, e eu garanto para você que você vai desanimar, você vai ficar frustrado, e o pior é que a sua frustração, embora ela se manifesta num primeiro momento com a igreja, se manifesta com os compromissos que a gente tem de agenda como ministério, e no final se projeta até numa frustração com Deus, mas todas essas coisas são culpa sua mesmo.
porque tudo que Deus precisava fazer por nós, meus irmãos, já está consumado na cruz através de Cristo Jesus. Todas as ferramentas já nos foram dadas, toda a palavra que nós precisamos já está na Escritura. Todos os abraços que a gente está, ai Deus, precisava vir, já foram dados aqui entre nós, e a gente que está roubando uns aos outros, a gente que está poupando uns aos outros daquilo que Deus já depositou na nossa vida em favor dos irmãos. Então, gente, nós não temos desculpas para viver essas crises. Não dá para a gente andar numa jornada frouxa e depois no final falar assim, eu esperava que fosse mais. Gente, não é mais no sentido externo, mas é muito mais no sentido interno. Como pode a gente assistir o mesmo culto e algumas pessoas com a mesma pregação, com a mesma experiência, estarem crescendo em graça, em fé, em conhecimento? O cara chega em casa animado, o cara chega em casa e pensa, cara, essa palavra fez diferença para mim, e outros, simplesmente é mais um culto. A gente está aqui pelo serviço às vezes, por aquilo que a gente pode fazer, ou a gente está aqui pelas amizades que a gente faz, mas a gente não tem compromisso nessas amizades, em fazer com que os sonhos de Deus comecem a confrontar os nossos próprios sonhos. Então, meus irmãos, nós precisamos reavaliar a nossa jornada, porque não dá para virar mais um ano e a gente estar no mesmo lugar que a gente estava. Isso é só perda de tempo, honestamente. Qual é o propósito da igreja, gente? O propósito da igreja é essa edificação mútua em fé. Deus deu uma medida de graça para cada um, mas aquilo que Deus deu para você, você tem a responsabilidade de usar isso em favor do seu irmão. Não é só a gente que prega aqui, tudo que nós fazemos e nós vivemos prega. O jeito que a gente se comporta diante da mesa, o jeito que a gente prioriza o outro comer, isso prega. O jeito que a gente cumprimenta uns aos outros, como a gente trata, ou como a gente se importa, como a gente entra na vida uns dos outros, tudo isso prega. Então, será que a gente tem sido responsável, ou a gente simplesmente quer vir aqui para ter mais uma associação social, mais uma reunião social, um grupo que se reúne e que honestamente a gente vai acabar se cansando uns dos outros? Meus irmãos, se não há mais nada para a gente aprender, se não há mais nada para a gente receber da parte de Deus, então honestamente seria muito melhor que Deus nos levasse logo para a sua glória e economizaria muita coisa, ficaria mais barato. A gente não precisaria gastar tanto dinheiro para existir como igreja organizada, como foi compartilhado aqui, né? As necessidades entre nós também acabariam, né? Porque aqueles que estão passando fome, morrem e não passa fome mais, né? Não vai ter mais problema com roupa, não vai ter mais conta para pagar, né? Dá até vontade de fazer uma fila aqui, falar quem quer morrer, vem aqui. Eu já tenho até uns nomes que eu já tenho sugerido a Deus, de pessoas dessa igreja que eu gostaria que fosse embora, sabe? E eu queria que morresse no meio do culto, para ver se gera temor na vida dos outros, tipo Ananias e Safira, assim, lá no livro de Atos, né? Mas não é o que Deus está fazendo. Então, se Deus tem nos sustentado, gente, qual é o propósito dele? Qual é o sonho de Deus para nós? Então, meus irmãos, uma boa dica para você, avalie a sua caminhada até aqui, avalie quais são os seus sonhos e como você tem transformado esses sonhos em planos. E eu vou te dar uma dica esperta aqui, ó. Faz muita diferença na vida da gente. Qualquer plano é melhor do que nenhum. Principalmente quando a gente está falando de andar com Deus. Qualquer plano é melhor do que nenhum. Você fala assim, mas e se o meu plano estiver me levando para longe de Deus? Então, mas quando você, buscando Deus, tenta ir para longe dele, você vai ver Deus interferir na sua história. O que mata mais do que qualquer coisa é a nossa apatia. Tanto que se você parar para pensar, você vê no histórico da vida de Jesus, que ele não tem problema com o pecador desgraçado. O pecador desgraçado que sabe que é pecador, que está longe de Deus, apartado das promessas de Deus pela religião, esse aí Jesus não tem problema. Ele chega e vai lá e prega a graça, a misericórdia e chama essa pessoa ao arrependimento. A pessoa não tem nem motivo para não se arrepender, porque ela sabe o quanto que ela é desgraçada. E aí o que ela faz? Ela se reposiciona e ela usufrui dessa graça de Deus por Cristo Jesus. Agora, com quem que Jesus tem problema? Com o religioso. Porque o religioso, ele não sai da reunião, ele não falta do culto, ele é o mais fiel nas ofertas, ele é o primeiro nos serviços, ele cobiça entre as pessoas quem aparece mais e quem aparece menos.
Quando o religioso virava a esquina, você não tinha dúvida nenhuma de que o homem de Deus estava chegando, porque eles usavam roupas espalhafatosas e penduravam sininhos assim na roupa para a hora que andar fazer barulho mesmo. Lá vem um homem de Deus. Olha que coisa ridícula, né? E aí o que acontece? Com esses Jesus tem um problema, porque embora na prática eles estão dentro do culto, o coração deles está muito distante daquilo que é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Por isso que qualquer plano é melhor do que nenhum. Porque se você estiver pelo menos buscando, a própria palavra diz que aquele que busca, encontra. Então, meus irmãos, quais são os seus sonhos e como você tem trabalhado para traduzir isso em planos? Essa é a pergunta. A palavra diz para nós em Provérbios, capítulo 19, verso 21, e é o texto que a gente está trabalhando ao longo dessa semana, né? Que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, meus irmãos, é bom ter planos, mas é melhor ainda quando a gente tenta colocar esses planos em prática e genuinamente os apresentando diante de Deus. Porque aí a gente vai receber da parte de Deus ou a confirmação de que é isso mesmo que a gente tem que fazer, ou então nós vamos receber um generoso não da parte de Deus. E a gente vai poder reajustar a nossa jornada. Algumas pessoas às vezes perguntam, mas quando então os meus sonhos, que eu estou tentando traduzir em planos, deram errado, onde estava Deus? Por que Deus permite que eu viva dentro de expectativas, dentro de sonhos, dentro de planos e projetos que não tem a ver com a vontade dEle? E meus irmãos, é muito simples isso. Isso é a natureza pedagógica da nossa jornada. Vocês podem, às vezes de uma maneira até inocente, acreditar que nós, ao recebermos a instrução explícita de Deus a respeito do que a gente deve fazer, isso seria economizar tempo na nossa caminhada, achando que a gente vai dar ouvidos a isso. Meus irmãos, toda a lei de Deus no Antigo Testamento é uma orientação explícita. A única coisa que Deus não está preocupado no Antigo Testamento é em explicar os porquês. Ele só dá o resultado. Então Deus vem e fala assim, olha, não faça isso. Quem fizer vai morrer. E o que acontece com quem não fez, com quem fez? Morreu. Seja o que for, das leis de higiene às questões de natureza mais espirituais mesmo. Por exemplo, as coisas que se referem ao zelo para com a sua relação com o próprio Deus. Então o Antigo Testamento ele é extremamente econômico e preciso, ele não tem os porquês. Ele só traz o peso da lei, o peso da orientação, que é suficiente, que é o mínimo necessário para você sobreviver. E qual é o resultado que a lei do Antigo Testamento produziu em toda a humanidade? Morte. Por quê? Porque a lei denuncia o nosso pecado, a lei denuncia a impossibilidade de que a gente obedeça a Deus em todas as coisas. E por que isso é impossível? Porque não há em nós, na nossa natureza caída, essa inclinação natural para o bem. Se há algum bem em nós, isso é fruto do Espírito Santo trabalhando em nós. Tanto que Deus não precisa, gente, mandar ninguém para o inferno. Porque tem gente que fica assim, como pode um Deus bom mandar a gente para o inferno, né? Ele não precisa. A única coisa que Deus tem que fazer é deixar você viver em liberdade. Sabe onde você vai parar? No inferno. E de quem é a culpa? Deus não te empurrou. Você foi com as suas próprias pernas, usando toda a sua escolha, o seu direito de ser livre, e aí todos, inevitavelmente, vão parar no inferno. Agora, para a gente conseguir acertar, para a gente conseguir viver aquilo que é a verdade, aquilo que é bom, aquilo que é excelente, aquilo que é virtuoso, aí não tem jeito, Deus tem que vir e atropelar a nossa liberdade. Ele tem que vir e se mostrar de uma maneira que nos atraia irresistivelmente a si mesmo. E aí você agora vendo Deus é igual um mosquito quando você está andando à noite de moto. Ou quando você está andando de moto com a viseira aberta. Onde vai o mosquito? Vai na cara da gente, na boca. Tal. Tem um ditado que o pessoal de motoclube fala que é muito legal. Eles falam assim, sabe qual é o gosto que tem mosquito quando você viaja à noite? É o mesmo gosto que tem quando você viaja de dia. Então para de frescura, só viaja e come os mosquitos tudo, que faz parte do processo. É um ditado horroroso, né? Mas é isso mesmo, você vai andar de moto,
a luz do farol atrai todos os mosquitos e uns vão errar o farol e vai acertar em você. No final você está tudo manchado de mosquito que morreu. Igual acontece com o para-brisa do carro, só que você é o para-brisa no caso. É assim que acontece. Então Deus, quando brilha a sua luz, nos atrai de maneira irresistível. A gente consegue então agora caminhar na direção de Deus. E a gente não erra porque o Espírito Santo nos conduz. Isso não é mérito dos nossos esforços. Isso é mérito totalmente de Deus e da sua ação em nós. Então pare para pensar, aonde estava Deus quando os sonhos que eu tive para esse ano aí de 2019 deram errado? Aonde estava Deus quando os meus planos foram frustrados? Porque pode ser que você não tenha apenas vivido nesse marasmo, você tenha planejado um tanto de coisa e um tanto de coisa deu errado. Mas meus irmãos, será que a gente tem essa consciência de que quanto a gente mais der certo na direção e no sentido errado, mais longe a gente fica de Deus? E pela a questão do processo pedagógico da jornada, pode ser que muitas coisas a gente precisa experimentar da frustração. Como eu já disse, a lei é econômica, ela diz, faça isso e você vai viver. E nem assim nós conseguimos encontrar vida. Então agora que nós somos chamados à consciência, por que a gente está achando que nós vamos conseguir compreender os desígnios de Deus, tendo apenas orientações diretas? O que Deus está tentando forjar em cada um de nós? A mente de Cristo. O problema, meus irmãos, é que Cristos não são feitos com um estalar de dedos. Cristos são feitos na cruz. Cristos são forjados no fogo. Então cada um de nós foi chamado por Deus agora para experimentar uma jornada onde o tempo todo você vai ser desafiado a confrontar a sua vontade, os seus sonhos com aquilo que são os sonhos de Deus, para que você possa entender a vontade de Deus e, entendendo a vontade de Deus, você reajustar a sua jornada. Nesse processo você se torna um cristão um pouco melhor, uma pessoa um pouco mais parecida com Jesus e pode cumprir o seu papel sobre a face da terra. Qual é o seu papel? Testemunhar. Não apenas através da pregação objetiva, mas através da comunhão, de modo que os irmãos que estão ao seu lado sejam abençoados com as riquezas que têm sido depositadas na sua vida. No final das contas, Cristo quer ser visto em nós, e se Ele não for visto em nós, Ele não será visto em lugar nenhum. Mas nem sempre a gente está afim de entender que a frustração dos nossos sonhos tem total coerência com aquilo que é o prevalecer dos sonhos de Deus sobre a nossa jornada. Meus irmãos, quantas vezes eu já desejei coisas que depois, lá na frente, quando a gente vem entender o que Deus queria fazer com a nossa vida, você se torna grato por Deus não ter atendido seus sonhos. Deus não ter atendido as suas orações. E como é que você faz para descobrir qual é a oração boa? Ora. Aí o cara fala, não, mas a minha oração é muito ruim. Mas como é que você sabe que a sua oração é ruim se você não a coloca diante de Deus? Então não tem oração ruim, gente. O ruim é não orar, o ruim é você não ter então um sonho que se traduz por um plano. E esse ano poderia ter sido um ano que seria um ano, um divisor de águas na sua vida. Você poderia ter pego tudo aquilo que você disse que são os seus sonhos, traduzido isso em planos e falado assim, olha, eu vou agora em todos os cultos, eu vou em todas as vigílias, tudo que o Guilherme chamar eu vou, se tiver um monte aí em algum lugar eu vou também. Pensa num plano bem idiota, mas você vai seguir ele, entendeu? Onde tiver um povo reunido para orar, eu vou estar lá junto, e eu vou colocar diante de Deus, e eu vou jogar uns milho lá e ajoelhar. Você vai fazer tudo do mais idiota possível, e depois de fazer isso tudo, você vai ouvir da parte de Deus um tanto de não, um tanto de resposta da parte de Deus dizendo assim, larga de ser besta, você acha que eu vou te dar isso daí? Você é meu filho, eu vou te dar uma coisa que vai te levar para mais distante daquilo que são os meus planos para você. Mas aí de tudo, isso seria um divisor de águas na sua vida, porque você viraria e falaria assim, agora eu já sei qual não é a vontade de Deus para a minha vida. Eu já sei que eu não posso mais gastar o meu esforço me empenhando em coisas que a minha carne deseja, que a minha cobiça desejam, mas que não tem nada a ver com aquilo que é a vontade de Deus. E, meus irmãos, quantas coisas eu consigo pensar, sabe, na minha própria experiência, de situações em que Deus frustrou os meus planos para que os planos dele pudessem se consolidar. Eu já contei vários aqui em outras ocasiões. Sabe, eu ia para a igreja de bicicleta, era longe, era frio, era chuva, e nós molhava.
Não tinha capa, igual tem essas capas de moto hoje que a gente chega intacto nos lugares. E aí eu orava, pedia para Deus me dar uma mobilete. Ainda bem que Deus nunca ouviu essa oração, porque senão eu estaria de mobilete até hoje. É uma longa história, mas é sério, eu estaria de mobilete até hoje. Deus frustrou esses planos e outros processos aconteceram. Quando foi para eu casar, gente, sabe o que eu queria da parte de Deus? Um emprego. E aí eu arrumei o emprego. E aí eu fui lá para trabalhar, 3 meses de carteira assinada, e a empresa falava assim, não vem ainda, espera. E eu falei, não é possível. Aliás, são os únicos 3 meses que eu tenho assinado na minha carteira. Ah, você nunca trabalhou? Trabalhei demais, mas de carteira assinada foi só essa experiência. E aí quando deu ali para inteirar 3 meses, Deus falou comigo. Deus falou assim, você quer viver tudo que eu tenho desejado para você? Vai lá e pede demissão. Imagina, gente, você tem um plano, vou casar daqui 1 ano, o que eu preciso? Um emprego. Aí eu arrumei o emprego. Ganhar bem, com uma condição de crescimento excelente. Pensei, é isso. E aí Deus foi lá e falou, larga. Aí eles me chamaram para trabalhar. E aí eu fui lá e pedi demissão. Eles não entenderam nada. Eu falei, cara, nem eu entendi. Eu só sei que Deus falou e eu vou fazer conforme Deus falou. E todas as coisas que a gente viveu são fruto desse tipo de coisa, desse tipo de experiência. E a gente vai pensando um monte de outras experiências. Essa semana mesmo, meus irmãos, semana passada eu estava compartilhando com a galera na internet que meu computador morreu. E a gente com o orçamento todo amarradinho esse final de ano, sabe, dando glória a Deus que, gente, eu vou virar dezembro e não tinha dívida. Aí o meu computador morreu. Pensei, vou comprar outro, né? Vou lá, passo no cartão de crédito, infinitas prestações, igual eu comprei esse há 6 anos atrás, e beleza. A máquina equivalente que me atendia entrou em promoção, gente, na Black Friday, por apenas R$ 4.500. Ela era 4.500, mas aí na semana antes ela subiu para 5, depois ela baixou para 4.500. Aí eu fiquei com raiva, velho. E eu no final falei, não vou comprar nada. E compartilhei isso na internet. Falei, galera, eu estou usando um Frankenstein aqui. Eu peguei um gabinete de um K62 que era do Rafa. Esse computador deve ter uns 15 anos. Arrumei uma placa-mãe de um Celeron. Gente, que computador ruim. Aí ele só abre uma aba no navegador. Se abrir 2, trava. O que eu fiz no final? Ranquei e botei Linux. Aí abre 3 abas. Só trava se abrir 4. Melhorou demais. E estou eu trabalhando nessa máquina. E comecei a pensar, editar vídeo, já era. Comecei a fazer transmissões usando o celular agora, que é o que sobrou, né? Aí alguém veio no Instagram e falou assim, faz uma vaquinha. Falei, vou fazer uma vaquinha então. E gente, quem sabe o tanto que eu fiquei mal com esse negócio é a Marina, porque ela está lá dentro de casa, ela viu. Ela viu. A placa-mãe do meu notebook morreu. Não tem conserto. E aí, gente, a frustração foi muita, porque eu falo assim, Deus, não é possível. Eu estou dando pouco. Não é possível. Eu não dou 10%, gente. Eu não gosto nem de fazer a conta de quanto da minha casa está nesse negócio, porque fica caro. Aí eu entendo porque que eu não tenho dinheiro para comprar um computador. Então, na boa, eu falei, Deus, o que está acontecendo? E está vendo? É a experiência da frustração. Aí eu pensei, eu já estou de saco cheio mesmo desses negócios de ficar trabalhando coisa na internet, é ingratidão demais, porque você trabalha lá, mas é um número. Não vou mexer com esse bagulho mais. Falei lá, a máquina morreu, vou tirar férias esse final de ano que vem eu vejo o que eu faço. Aí alguém veio lá no Instagram e falou assim, faz uma vaquinha. Gente, vaquinha, gente. Vocês já viram crente botar dinheiro em alguma coisa? Aí eu criei lá, tem um site, vaquinha, né? Fui lá e coloquei. Aí eu pensei assim, tem assim, alvo. Aí eu pensei, quanto que eu ponho de alvo? Falei, vou pôr R$4.000. Não vai chegar nunca, vou botar vai dar uns 500 esse negócio. Conhecendo tanto de gente que me segue, falei, vai dar uns 500. Mas 500 já alivia, já é 500 a menos, né? Aí eu botei isso na sexta-feira, 2 semanas atrás. R$4.000 e beleza, fui dormir. Aí acordei sábado cedo, como eu acordo cedo todo dia, fazer café, botar o lixo para fora, aquelas coisas que velho faz, né? E aí do nada peguei o celular,
Fui olhar meu e-mail, tinha um monte de e-mail. Cada doação chegava um e-mail. Aí eu fui abrir o negócio para ver, tinha batido já R$4.600. Em menos de 24 horas. Aí eu falei, caramba, velho. Não, tá errado esse negócio. Aí eu fui conferir, falei, não, isso aqui é promessa. O povo fez boleto, mas ninguém vai pagar não. Aí eu entrei no site, porque eu não tinha lido direito, né? Aí no site falando assim, não, isso é só o que pagou. Os boletos ainda vai entrar. Depois entrou mais quase uns 300 conto de boleto, já deu quase 5 mil. Depois eu ainda lendo meu e-mail, começou gente depositando dinheiro na minha conta, entrou quase mais 1.000. Então nós passamos de 5 mil assim, de um tanto. E aí uma mensagem lá, uma pessoa me escreveu, falou assim, eu tenho um notebook para te doar. Aí eu escrevi para a pessoa, né? Falei, olha, eu fiz uma vaquinha e nós já levantamos recurso e tal. Aí ela perguntou assim, mas o notebook não ajuda também? Falei, lógico que ajuda, né? Quanto mais equipamento a gente tem, mais recursos a gente tem para trabalhar. Então tá bom. E aí chegou sexta-feira um notebook agora. Uma maquinazinha de uns R$3.500. Aí, meus irmãos, a gente vai se sentindo um lixo. Porque se a gente não vive a experiência da crise da jornada que a gente está passando, se a gente não tem um plano e trabalha e sonha e coloca até mesmo as nossas angústias diante de Deus, a gente não dá a oportunidade da gente poder ouvir de Deus. E o mais legal é que cada doação que essas pessoas faziam vinha junto com a mensagem. E era a gente dizendo o quanto foram abençoadas através daquilo que a gente faz como igreja, viu? Que a gente que acompanha tudo, até as pregações que a gente grava aqui. Ou gente dizendo, eu acredito que outras pessoas podem ser abençoadas. Então, nesse sentido, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que Deus estava lá quando os nossos sonhos deram errado, quando os nossos planos deram errado. A questão é, nós estamos vendo as oportunidades em quando Deus vem e frustra todas as coisas? Se o meu computador estivesse lá muito bem, meu computador já estava capengando, quase 6 anos de uso. O que aconteceria? Eu ficaria com ele mais 3, tranquilamente. E muitas das coisas que agora eu tenho uma pressão positiva de produzir mais conteúdo, de produzir conteúdo melhor, de poder fazer mais coisas para abençoar as pessoas, eu não estaria pensando, porque eu estaria ali todo envolto com as minhas próprias crises de será que aquilo que eu faço é relevante? Então, meus irmãos, não despreze essa questão dos nossos sonhos, dos nossos planejamentos darem errado. Não despreze isso. A gente às vezes está se achando sábio demais. E será que a gente é sábio mesmo? Será que a gente já entendeu completamente os desígnios de Deus para a nossa caminhada? Então, na boa, gente, eu acho que ano após ano, nós precisamos terminar esse período aí do calendário com a sensação de que nós progredimos. Pode ter sido um palmo, meu irmão, mas tem que ter sido para frente. A gente pode ter dado uns passos para trás, mas depois que isso tenha servido no mínimo para tomar impulso e tentar andar para frente. Tem que ser para frente. Não dá para a gente viver essa apatia não vai se sustentar. Ah, mas, sei lá, está tão bom desse jeito. Então, se está confortável demais, desconfie. Desconfie, tem algo errado na sua caminhada. E sabe quais são as consequências daqueles que deixam de buscar o que são os sonhos de Deus para nós? Aqueles que não traduzem os seus próprios sonhos em planos, mesmo que seja para ser frustrado, para que possa conhecer os planos de Deus, e então os sonhos de Deus se materializarem em nosso favor. Sabe quais são essas consequências? Primeiro, você vai terminar sozinho, você vai estar no meio de um monte de gente profundamente abençoada por Deus, e você vai se sentir como o não abençoado. E é muito esquisito isso, gente, porque eu vou te falar um negócio, você acha que Deus tem algum interesse em me abençoar de maneira especial, porque o Ariovaldo é mais bonito do que os outros, porque eu mereço um computador que eu não poderia comprar, porque agora também eu estou apelando, estou gastando essa grana toda em algo muito melhor do que eu tinha imaginado. Para quê? Para poder servir melhor, para poder fazer mais. Agora, você acha que Deus fez isso por quê? Porque eu não peco? Porque eu sou uma pessoa justa? Porque eu mereço? Meus irmãos, pelo amor de Deus, você acha mesmo que Deus tem o interesse de abençoar alguns aqui, mas tem uns outros que deve ter uma cabeça de burro enterrado no quintal, que nem a bênção de Deus vai chegar na sua vida? Deixa eu te falar um negócio, Deus quer abençoar a família,
Deus quer nos abençoar. Se aquilo que Deus deposita como bênção na minha vida não é para abençoar todo mundo, então não é bênção. Isso é um engano, isso é um equívoco. Mas por que vocês acham que serve ter churrasqueira em casa? Para comer sozinho? Aí vira maldição aquele negócio. Vira um problema. Para que a mesa tem 6 cadeiras se na casa mora 3? É para receber gente, ué. E são muitas coisas. Para que a gente tem carro? A gente fala isso, aí aparece, né? Para fazer mudança dos irmãos. Essa semana eu fui lá no Homes, lá em Tuiutaba, semana passada. Nós fizemos uma mudança dele quando ele foi daqui para lá, né? Na caminhonete e no carro. E aí a gente foi lá, que bênção, viu? O irmão está lá com o carro, trabalhando, massa, servindo na igreja. A igreja alegre com a participação dele. E aí eu fui na casa dele e olhei tudo que agora eles já têm dentro de casa. Falei, cara, nós fizemos uma mudança no meu carro, velho. E ele, agora não cabe mais. Falei, que bênção, cara. Então a bênção é para nós, meus irmãos. A bênção é para nós. Agora, será que a gente está buscando essa vontade de Deus, esses sonhos de Deus para nós? Ou nós estamos buscando aquilo que são só os nossos próprios sonhos? Você vai terminar sozinho. E pior do que isso, se na hora que você pegar os seus sonhos, você colocar isso como uma obsessão e não colocá-los em confronto com aquilo que são os sonhos de Deus, para que os planos de Deus possam prevalecer sobre os seus, você está se tornando inimigo de Deus, porque tudo aquilo que é a materialização da sua vontade é o oposto da vontade de Deus para você. É exatamente aquilo que Satanás, meus irmãos, deseja viver. Vocês já pensaram que Satanás não tem crise com o poder de Deus? Satanás não quer matar Deus, ele sabe que ele não dá conta, que ele não consegue, que ele não alcança. Quando a Escritura diz que no último dia todo joelho se dobrará, é até o de Satanás. O joelho de Satanás já se dobra perante Deus até hoje, porque ele sabe quem Deus é. Quem que é o inimigo de Satanás? Satanás está querendo destruir quem? É a gente. Então qual que é a crise de Satanás? A crise dele não é o poder de Deus, a crise dele é a vontade de Deus. Porque ele tendo uma vontade que ele acredita que é melhor do que a de Deus, ele vive pela sua própria vontade, ao invés de viver pela vontade de Deus. E sabe qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é muito doida. É pegar a gente que não vale nada e extrair, através da obra de Cristo, virtudes para a eternidade. O diabo não entende isso. Não foi concedido a ele entender isso. O diabo acha que Deus está ficando louco. Porque o diabo olha e fala assim, tem tanta coisa perfeita na criação, a começar por mim. E aí o Senhor vai usar este povo, a mancha na tua criação. Loucura, né? E Deus vira para Satanás e fala, fica na sua. Quem é o Senhor? Se eu estou dizendo que eu vou fazer, eu vou fazer. Quem pode frustrar os planos do Senhor? É esses que vão prevalecer. E às vezes a gente não está entendendo isso, meus irmãos. A gente acha que o inimigo de Deus é o cara que está aí para a rua gritando que Deus não existe. Esse é só um coitado ainda. Ele nem inimigo não é. O verdadeiro inimigo é aquele que diz que conhece a Deus, mas não busca conhecer a sua vontade. Não busca descobrir quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Esse é o verdadeiro inimigo de Deus. É o religioso. Vive a aparência, mas a essência não está encarnada na vida dessa pessoa. Então, meus irmãos, como que a gente faz então? Como que a gente pode descobrir de maneira melhor essa vontade de Deus? Escritura, óbvio, né? Acho que a gente não precisa nem falar, a gente só fala isso aqui. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Você tem que ler esse negócio, você tem que tirar suas próprias conclusões. Tira umas conclusões erradas e leva para o pequeno grupo, meu irmão. Lá nós vamos rolar na brita até a gente alinhar isso com aquilo que a Escritura está dizendo em todo o seu panorama. Você acha que nós fazemos um pequeno grupo para ficar sendo mais uma pregação, mais uma agenda? Não, para. É que a gente tem que brigar, não tem jeito. Nós queremos ver aquilo que Deus está falando com você através da palavra. E se Deus trouxer algo para você que Ele não trouxe para mim, você acha que isso não acontece? Quando eu me converti, uma das coisas que mais me quebrava as pernas era um sujeito lá, semi-analfabeto. O que me dava mais raiva no pequeno grupo é quando alguém pedia para ele ler o texto bíblico,
que ele catava milho, sabe aquele cara que lê com dificuldade? Aí eu virava para o cara que era o líder lá, e falava assim, mano, não pede para ele ler, cara. Depois nós temos que ler de novo, porque não dá nem para entender, lê tudo errado. Mas ele deixava o irmão participar por causa da vontade do cara de ser parte daquilo. E aí sabe por que eu me sentia um lixo? Porque o cara era semi-analfabeto mesmo. Só que aí você virava para ele e falava assim, eu estou lendo, sei lá, estou lendo aqui Provérbios 20, Provérbios 19, e aí eu li essa passagem e eu acho que é isso, o que você acha? Aí o cara já leu, e aí ele vinha falar o que ele achava. Aí a hora que ele falava, você falava assim, cara, eu fico com a sua explicação, a sua é melhor que a minha. Aí eu falava, como pode esse ser semi-analfabeto entender as coisas melhor que eu, que já estava entrando na faculdade? Então a gente vai vendo que são coisas que o Espírito vai concedendo. Ele lia muito menos do que eu, mas ele conseguia entender muito mais do que eu. Então há essa responsabilidade, meus irmãos. Então a vontade de Deus, Escritura, nós precisamos nos empenhar em conhecê-la, nós precisamos buscar juntos a sua aplicação, porque a aplicação da Escritura não é para resolver o meu problema, nem o seu problema, é para resolver os nossos problemas, vida em família. E nós precisamos, meus irmãos, entender que a vontade de Deus pode ser resumida em uma única frase que deveria guiar toda a nossa existência. A vontade de Deus é que os irmãos vivam em união, porque Deus é Pai, e Ele quer ver os seus filhos juntos, compromissados uns com os outros. Aí a gente acerta junto e erra junto. A gente recebe os parabéns do nosso Pai quando a gente acerta, mas nós também vamos ser disciplinados pelo nosso Pai juntos. Não tem como dar errado, meus irmãos. No final, todos aqueles que estiverem juntos, com a consciência de que foram chamados para fazer parte dessa família, estes vão alcançar tudo aquilo que o Pai tem reservado para nós. Então, será que os nossos sonhos estão alinhados com estes sonhos de Deus? Que a gente conheça a sua vontade, que a gente busque essa aplicação em favor da família, que a gente viva em união. Isso é muito sério. Os planos de Deus, meus irmãos, não se frustrarão. Não se frustrarão. Se Deus nos chamou para fazer parte da família, Ele vai nos conduzir até o destino que Ele nos tem preparado. Agora, uma boa dica: essa jornada pode ser um pouquinho mais fácil ou um pouquinho mais difícil. O quanto a gente sofre, algumas coisas estão sim debaixo da nossa autoridade, nos foi concedido isso. O resultado é todo de Deus, porque se Deus, como eu já disse no começo, não nos atrair de maneira irresistível, ninguém vai para Deus. Essa é a verdade. Tanto que o cara fala assim, eu tenho dúvidas de que eu fui chamado por Deus. Eu viro para o cara e falo assim, já tentou largar Deus? Aí o cara, já. Eu falei, você conseguiu? Não. Eu falei, chamado por Deus. Mas como assim? É desse jeito que funciona. Ninguém deseja Deus se Deus não o deseja primeiro. Isso é um fato. Que aquele que aprende a desejar Deus de maneira obstinada é porque o Espírito clama dentro dessa pessoa. Ele já foi chamado por Deus. Agora, meus irmãos, será que nós estamos vivendo essa jornada e entendendo que a gente pode oferecer resistência àquilo que Deus está querendo fazer, e a gente vai quebrar a cara quando a gente faz isso? A pedagogia vai ser aplicada e vai ser mais doloroso, ou a gente está aprendendo essa lição mais rápido, para que a gente possa chegar mais rápido ao lugar onde Deus deseja que a gente esteja. Então, como que a gente faz isso? A gente tem que reavaliar a maneira que a gente tem caminhado, pegar os nossos sonhos e ver como a gente tem traduzido ele em planos e confrontar isso com os sonhos e os planos de Deus, porque os planos de Deus não se frustrarão. Deus vai nos levar lá, vai dar certo, e só de saber que já vai dar certo, meus irmãos, eu já durmo mais tranquilo. Eu fico desesperado quando eu começo a pensar que as coisas estão nas minhas mãos, algumas coisas estão nas minhas mãos, mas o que traz verdadeiro consolo e descanso na nossa vida é saber que o resultado final está na mão de Deus. Mas, meus irmãos, sabendo que Deus já fez tudo que tinha que ser feito, será que agora a gente está assumindo, chamando essa responsabilidade de vivermos de maneira coerente com o chamado que Deus tem nos dado, com os sonhos de Deus para nós? Na boa, gente, a gente vai cansando de perder tempo da nossa própria existência e perder tempo uns com os outros, da gente gastar muito esforço com pessoas que às vezes estão sendo resistentes
àquilo que são os sonhos de Deus para nós. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente possa colocar nossa vida diante de Deus, que a gente possa orar ao Senhor, pensando em tudo que foi esse ano para nós, reavaliar a nossa jornada e entender que Deus quer te dar sonhos bons, Deus quer restaurar sonhos que vão te levar a lugares extraordinários, a uma jornada onde você vai poder olhar para trás, se não for agora, vai ser ano que vem, de você olhar para trás e dizer assim, olha, este foi um dos melhores, se não o melhor ano da minha vida, ou este ano pode ter sido o pior, mas agora eu entendi alguma coisa da parte de Deus, como Jó entendeu, meus irmãos, como Jó experimentou ali literalmente do pão que o diabo amassou, mas depois dessa jornada ele poder virar e falar assim, eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem, dali para frente agora há uma visão otimista. Jó depois dali para frente ele está pronto para tudo, e o legal é que quando Jó diz que viu Deus, ele ainda não está curado, ele ainda não foi restituído na sua prosperidade, ele ainda não recebeu outra família da parte de Deus, ele está falando dessa visão a respeito daquilo que são os sonhos de Deus para ele, estando literalmente na miséria, estando ali no que muitos diriam que é a desgraça. Então, meus irmãos, nós precisamos buscar esses sonhos de Deus para nós, para que a gente possa ter um olhar um pouco mais otimista a respeito daquilo que a gente vai fazer, daquilo que a gente vai viver. Amém? Vamos orar, que a gente se coloque diante de Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nos colocamos na sua presença, nessa noite, mais uma vez, como a gente quer fazer ao longo de todo esse mês, reavaliando a nossa jornada. O Senhor que conhece o nosso coração sabe quais são os nossos sonhos, sabe quais são as coisas que às vezes têm ocupado as nossas vontades, têm ocupado o nosso coração. O Senhor sabe quais dos nossos sonhos têm sido frustrados e quais desses sonhos acabariam por nos levar até para mais distantes do Senhor. Pedimos, Senhor, a intervenção do Teu Espírito Santo na nossa vida, porque embora a gente sonhe com muitas coisas, o que a Sua palavra diz é verdade, que os sonhos do Senhor, os Seus planos, são aqueles que irão prevalecer. Portanto, que o Senhor possa nos dar, no que nos resta ainda ao longo desse ano aí de 2019, a experiência de podermos sermos confrontados com a vontade do Senhor sobre a nossa vida, Pai, para que nós possamos reajustar o passo da nossa caminhada, reajustar o nosso empenho em Te buscar, em Te conhecer, em viver em comunhão com os irmãos, em expressar fidelidade com todas as riquezas que o Senhor tem depositado na nossa vida, sejam elas monetárias, mas sejam elas também de natureza espiritual, no nosso compromisso com os irmãos. Senhor, que o Senhor nos dê um peso na nossa vida, um peso no nosso coração nesse sentido, para que a gente não viva mais folgadamente, mas para que nós possamos viver de maneira mais consciente, para que o Senhor seja glorificado e para que nós possamos crescer, que a gente possa olhar para trás na nossa caminhada e dizer, Senhor, obrigado por todas as lutas, por todas as dificuldades, obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor acrescentou na nossa vida em entendimento, em graça, em misericórdia e em tantas bênçãos que foram derramadas na nossa existência. Se não agora, se não ainda no final deste ano, que o Senhor possa nos dar uma esperança de que a gente caminhe de maneira mais coerente, para que isso se torne uma realidade próxima na nossa caminhada, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos celebrar agora a ceia. Pode distribuir os elementos, por favor. Essa também é uma oportunidade da gente reavaliar. A ceia, né, meus irmãos? Essa vai ser a última celebração de ceia que a gente vai ter este ano. A ceia é exatamente esse momento que a gente deveria fazer todos os meses aí para reavaliar a nossa caminhada no que se refere aos elementos de comunhão. Pode distribuir, Robertão. Pode chegar junto aí na galera. Então, meus irmãos, no que se refere a esse entendimento do nosso compromisso que a gente tem como igreja, discernir o corpo, discernir o que nós estamos fazendo aqui, que não é em favor apenas de resolver os nossos problemas, de viver uma espiritualidade individualista, mas de viver uma espiritualidade em favor da família. Em nome de Jesus, meus irmãos, que a gente possa resolver qualquer crise aí na nossa existência com Deus também, enquanto a gente ora. Se nós temos algum problema nesse sentido com os nossos irmãos, você se apresenta aí diante de Deus e se resolva isso o mais rápido possível depois. Algumas pessoas de maneira equivocada acreditam que o que nos impossibilita de tomar a ceia seja a gente estar vivendo em pecado.
Isso não é problema, porque pecado não é problema para Jesus. Pecado a gente se apresenta diante de Jesus agora, você confessa seu pecado aí para Deus, seu pecado vai ser perdoado, está resolvido. O problema da gente tomar da ceia é não haver consciência do que nós estamos fazendo. Da gente entender que esse pão foi dado para a família. Ele não foi dado para ser comido para resolver o problema do indivíduo. Ele foi dado para que a gente tenha consciência de que nós estamos fazendo isso aqui junto. Não dá para você receber o pão pelo correio e comer lá na sua casa. Não dá para você comprar um pacote de pão e comer sozinho. Isso nunca vai ser a mesa do Senhor. A mesa do Senhor é quando a gente entende que a gente foi chamado para comer junto. Então, diante dessa responsabilidade, dessa consciência, meus irmãos, que a gente possa se apresentar diante de Deus mais uma vez. Todo mundo recebeu já? Sim, sim. Fartou uns aqui. Vamos orar então, irmãos. Se apresente diante de Deus mais uma vez. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nós nos colocamos de novo na sua presença, clamando pela ação do seu Espírito, nos gerando consciência a respeito do que é a vida e família. Senhor, nos perdoa pelo egoísmo da nossa caminhada. Em todas as vezes que a gente achou que te buscar era apenas uma experiência que viria trazer benefícios para a nossa individualidade. Que o Senhor nos cure desse pensamento equivocado nesse momento. Se há entre nós aqueles que têm lutado contra o pecado, aqueles que estão agora nesse momento se apresentando diante do Senhor, genuinamente arrependidos por aquilo que têm feito, por aquilo que têm praticado, em nome de Jesus, clamamos para que o Senhor traga perdão por todos os pecados que têm sido cometidos. Que o seu Espírito nos conduza por uma jornada mais coerente daqui para frente. Que nós possamos viver verdadeiramente como filhos do Senhor. Em memória do teu Filho Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de fazermos parte dessa família, por tomarmos lugar na sua mesa, comermos do pão e tomarmos do sangue do teu Filho. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode tomar, meu irmão.